Marco César Garcia Monteiro, sou do Colégio Quality, Polo Goiânia, módulo 1. A disciplina é Fundamentos de Enfermagem com o professor Alexandro Martins. Nós vamos falar sobre duas enfermeiras que foram percursoras na área da saúde. Uma delas é Florence Nightingale e a outra Anna Nery. Vamos começar com Florence. A Florence foi uma destacada enfermeira inglesa, criou a primeira escola de enfermagem na Inglaterra, no Hospital St. Thomas, em Londres. Ela recebeu a Ordem do Mérito em 1901, durante a Era Vitoriana. Florence nasceu em Florença, na Itália, no dia 12 de maio de 1820. Ela era filha do milionário William Nightingale. Em uma viagem ao Egito, visitando hospitais, despertou sua vocação para a enfermagem, apesar de, na época, não ser uma atividade digna, principalmente para uma filha de um milionário. Na Inglaterra, ela iniciou seu aprendizado, repartindo o tempo entre as aulas de anatomia e visita aos hospitais do distrito de. Em 1851, aventurou-se na Alemanha para frequentar a escola de enfermagem, onde viveu a sua primeira experiência como profissional entre as religiosas protestantes. Em 1856, Florence retornou à preconceituosa Londres. Foi indicada para a superintendência do Hospital de Caridade. Em 1854, surgiu a oportunidade para Florence seguir para o Hospital Militar Inglês, que atendia aos feridos de Angola e também da França, na Guerra da Crimeia, onde os soldados morriam vítimas de cólera e do frio. Uma pequena equipe e com equipamentos necessários e com um trabalho árduo, mesmo contra a negligência dos médicos militares, o ambiente tornou-se propício para atender os enfermos. A dedicação que devotava aos doentes reduziu drasticamente a morte nos hospitais militares. Florence foi chamada pelo jornal The Times de Londres a Dama da Lâmpada, pois percorria todas as enfermarias com uma pequena lamparina em suas mãos. Na volta à Inglaterra, Florence foi recebida com festejo, mas infelizmente já sem saúde. Mesmo assim, ainda trabalharia muito na criação de escolas de enfermagem e na reforma sanitária dos hospitais militares e quartéis, onde soldados morriam mesmo em tempos de paz. Apesar do estímulo recebido da Rainha Vitória, a oposição do Ministério de Guerra persistia, pois de paz. Para esclarecer a opinião pública e mobilizá-la em seu favor, em 1858, Florence escreveu 2 livros. Um deles era Administração Hospitalar do Exército e Comentários sobre questões relativas à saúde. Com a contribuição necessária, as reformas foram realizadas e um hospital foi construído. Em 1860, Florence viu nascer a escola de enfermagem do hospital, em Londres. Com o trabalho reconhecido, em 1883, Florence recebeu da Rainha Vitória a Cruz Vermelha Real. Em 1901, se tornou a primeira a receber a Ordem do Mérito. O Dia Internacional da Enfermagem é celebrado no dia do seu aniversário, dia 12 de maio. Infelizmente, Florence veio a falecer em Londres, na Inglaterra, no dia 13 de agosto de 1910. Agora vamos falar também sobre a Anna Nery, que era a enfermeira brasileira. Anna Nery foi a pioneira da enfermagem no Brasil e prestou serviços voluntários no Hospital Militar de Assunção, Corrientes e Humaitá, durante a Guerra do Paraguai. Ana Justina Ferreira Nery nasceu na Vila de Cachoeira, do Paraguaçu, na Bahia, no dia 13 de dezembro de 1814. Ela se casou aos 23 anos com Isidoro Antônio Nery, capitão de fragata da Marinha, que estava sempre no mar. E Anna Nery se acostumou a ter a casa sob a sua responsabilidade. Ela ficou viúva aos 29 anos, quando, em 1843, seu marido morreu a bordo do veleiro 3 de maio, no Maranhão. Anna Nery teve 3 filhos que criou sozinha, após a morte do marido. Em 1865, o Brasil integrou a Tríplice Aliança, que lutou na Guerra do Paraguai, e os filhos de Anna Nery foram convocados para lutar no campo de batalha.
Sensibilizada com a dor da separação dos seus filhos, no dia 8 de agosto, Ana Nery escreveu uma carta ao presidente da província, oferecendo seus serviços de enfermeira para cuidar dos feridos de guerra no Paraguai, quando o conflito durasse. Seu pedido foi prontamente aceito. Em 1865, Ana Nery partiu de Salvador em direção ao Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções de enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. Ana Nery começou seu trabalho nos hospitais de Corrientes, onde havia, nessa época, cerca de 6.000 soldados internados. Em 1865, o Brasil integrou a Tríplice Aliança, que lutou na Guerra do Paraguai, e os filhos de Ana Nery foram convocados para lutar no campo de batalha. Sensibilizada com a dor da separação dos seus filhos, no dia 8 de agosto, Ana Nery escreveu uma carta ao presidente da província, oferecendo seus serviços de enfermeira para cuidar dos feridos de guerra no Paraguai, quando o conflito durasse. Seu pedido foi prontamente aceito. Em 1865, Ana Nery partiu de Salvador em direção ao Rio Grande do Sul, onde aprendeu noções de enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. Ana Nery começou o seu trabalho nos hospitais de Corrientes, onde havia, nessa época, cerca de 6.000 soldados internados, e algumas poucas enfermeiras vicentinas realizavam o trabalho de enfermagem. Mais tarde, ajudou os feridos em hospitais de Salto, Humaitá e Assunção. Apesar da falta de condição e pouca higiene, falta de materiais e excesso de doentes, Ana Nery chamou a atenção por sua dedicação ao trabalho como enfermeira. Por todos os hospitais onde passou, Ana Nery, com os seus próprios recursos, montou uma enfermaria modelo em Assunção, capital do Paraguai. Sitiada pelo exército brasileiro, ali Ana Nery perdeu seu filho Justiniano. No final da guerra, em 1870, Ana voltou ao Brasil com 3 órfãos de guerra para criar. Foi condecorada com as medalhas de prata geral de campanha e medalhas humanitárias da primeira classe. Recebeu do imperador Dom Pedro II, por decreto, uma pensão vitalícia com a qual educou sua família. Ana Nery faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de maio de 1880. A primeira escola oficial de enfermagem de alto padrão no Brasil foi fundada por Carlos Chagas em 1923 e em 1926 recebeu o nome de Ana Nery, em homenagem à primeira enfermeira brasileira. O Dia do Enfermeiro é comemorado no dia 20 de maio. Então, o que essas duas mulheres incríveis têm em comum? Elas acreditavam que a enfermagem é uma ciência e a arte de assistir o ser humano no entendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência através da educação, para recuperar, manter e promover a saúde pela colaboração de outros profissionais.